E hoje nós vamos ver a prosa, porque o verso vai ser domingo que vem. É a mesma história contada duas vezes. Primeiro, a prosa. O que é prosa? É a narrativa, é como os fatos aconteceram. E aí os versos é a crônica, é a poesia, inclusive, que é um salmo, que é um cântico, é a história contada na mesma perspectiva de Débora, por causa do que aconteceu, ela vai contar a mesma história, mas de forma poética, vai contar a história em versos. E mesmo que seja a história em versos, teologicamente, com teologia, com doutrina, revelando coisas que somente alguém que tem uma visão espiritual poderia enxergar, ela vai trazer alguns detalhes importantes para a história, que hoje eu espero deixar em suspense. Eu não consigo deixar as coisas em suspense. Eu tento, mas eu acabo entregando. Eu não consigo. Eu espero me segurar aqui, para não revelar um segredo, não um segredo, mas a gente vai ficar uns detalhes aqui, e a gente vai, como que foi? E aí Débora, então, vai revelar para nós, na hora que ela vai compor o seu salmo, compor a sua poesia, e é um cântico. E aí a gente vai entender um pouco melhor as razões das coisas acontecerem do jeito que acontece, o que está por trás de alguns incidentes, ou acidentes, ou eventos, ou coincidências. A gente vai ver, então, no próximo domingo. Hoje, do capítulo 4 inteiro, versículo 1 ao 24, talvez podemos resumir de várias formas, é uma frase aqui que talvez vai refletir um pouquinho o que nós vamos ver, é que diante do adormecimento de Israel, isto é, nós vamos ver que a nação de Israel, por causa daquele processo de estarem em sossego, daí eles buscavam a safadeza, eles entravam no processo de fraqueza espiritual, então eles eram, não é que eles se entregavam, eles não conseguiam enfrentar essas invasões e esses domínios, e passavam a sofrer na mão de inimigos. Então, sofrendo na mão dos inimigos, então não dá para fazer mais coisa, tem que pagar tributo, como eu está pagando, essa vida fica rotineira por muitos anos, e aí eles adormecem, eles perdem a visão do que eles são como nação, do que eles são como pessoa, qual o propósito, se eles têm um chamado, se eles têm um Deus, ou passam somente a ter uma religião. Então, como eles estão acostumados a fazer algumas coisas, então, no sábado, às 6 horas, vamos fazer o sabá, então, tem que fazer daqui, comer daqui, a vida comum e religiosa se tornou um marasmo. Era somente fazer aquilo. Eles faziam, sacrificavam, tinha os levitas, sacerdotes, tinha as rezinhas, virou reza a vida deles. A oração virou reza, o louvor virou umas musiquinhas. Era se tornar quase que uma canseira, mas estão acostumados e sentem falta, e acabam gostam da prática disso. Mas eles perdem, eles adormecem no relacionamento com Deus. Imagine um casal de namorados, depois de um ano de namorados, o rapaz vem na casa da moça, então eles ficam no sofá, sentadinhos assim e tal, e aí a moça está começando, vamos assistir um filme, vamos. Daqui a pouco, tchau, estou tendo que ir embora. Você gostaria de alguma coisa assim? Ele está ali, do seu lado, mas dorme. Não, você quer estar junto, quer tocar na mão, quer abraçar, quer fazer um carinho, quer namorar. O sofá, a televisão, o filme, é um ambiente. Mas você quer estar com a pessoa, você quer estar curtindo a pessoa, passar a mão no cabelo. Então, é tudo aquilo que o namoro propicia.
mas a nação de Israel estava adormecida. Ela estava ali, cumpria os rituais, cumpria tudo, mas estavam oprimidas, estavam escravos desses povos e pagavam tributo para esses povos. Então, diante desse adormecimento de Israel, Deus vem e oferece libertação incomum através de Débora, Baraque e Jael. Otoniel, Eude e Sangar, nós falamos que eles eram improváveis, você nunca escolheria eles. Agora, nós temos 3 pessoas envolvidas aqui numa libertação que a nação de Israel vai enfrentar, vai desfrutar, porque Deus é que vai oferecer, Deus que vai fazer tudo para que isso aconteça. Nós podemos dizer de uma forma, uma libertação incomum. Não, o que é uma coisa incomum? Algo incomum significa que é algo que não é comum. Grande definição, né? Incomum é não ser comum. Comum é quando aquilo é o padrão, é a normalidade. Quando aquilo que é quase a regra. O que é comum? Você vê um céu preto, escuro, na época de chuva. O que você faz? É comum. É comum o quê? Chover. Época de chuva. Final da tarde, aquele céu escuro e nuvens vindo, você vai e deixa a sua roupa no varal, que está sequinha? Não, você vai lá porque é comum, você recolhe a roupa. Algumas vezes, apesar desses sinais tão claros de que vai chover, você recolhe a roupa apavoradamente, chega e não chove. Então, isso é uma coisa incomum, mas o comum é cair chuva. Então, Deus tinha estabelecido na nação de Israel, e isso é uma coisa lá desde Adão, que o que era comum era sempre o homem tomar a frente das coisas. As mulheres, o próprio Deus falou que a mulher foi criada para ser idônea, isso é para se encaixar, para ser ajudadora, auxiliadora, estar junto com ele ali, e até brigar com o homem. A palavra auxiliadora, a palavra idônea, é alguém que vai lá e briga, no sentido de se força o homem a tirar o melhor dele. E o homem, então, seria o cabeça, a mulher seria do lado, ajudadora. Então, na nação de Israel, você nunca vê alguém como mulher tomando a frente, ela sempre está lá contribuindo. O cristianismo é que restaurou a posição que as mulheres tinham, porque as mulheres eram consideradas até que não tinham alma. Era um negócio assim terrível. O cristianismo, principalmente Jesus, ele veio e restaurou muito dessa concepção de que a mulher é o mesmo ser, é humana, tem a alma, tem vida. E o próprio Jesus valorizou demais a mulher. E aqui, então, nós vamos ver essa libertação em comum. Como Deus trabalhou na nação. Vamos trabalhar os versículos? Eu vou lendo, algumas coisas a gente vai comentando alguma coisa, mas é uma leitura novamente. A primeira coisa que a gente vai ver nesse texto aqui é a situação lamentável do povo de Israel, aquilo que eu acabei de falar. Os filhos de Israel, novamente a palavra, que lá em Botucatu, Piracicaba, a gente fala melhor essa palavra, tornaram. Né? Lá em Machado, talvez é assim também, né? Tornaram. Os cariocas não sabem falar isso. Os filhos de Israel tornaram. Olha, já é a 3ª vez. Eles não estão aprendendo a lição. O ciclo de falha está acontecendo. E eles estão em um momento de sossego, aí praticam a safadeza, então eles começam a casar com os povos que eles deveriam ter tirado dali, mas não tiraram, e agora começam a dar as filhas, começa aquele casamento, aquela mixagem de cultura, de festa, de religiosidade. Se enfraquecem espiritualmente, ainda continuam com a sua religião, mas continuam a participar da cultura religiosa dos povos. E aí se tornam fracos espiritualmente e não conseguem resistir a essa invasão. Então, toda aquela fraqueza, aquela de espiritualidade desses povos começa a penetrar na vida deles, e eles não têm mais resistência. Aquilo que a Edneia reforçou até semana passada. Abriram concessões. E vão abrindo concessões, e aí se torna, e todos os povos daquela época, um queria
escravizar e dominar os outros povos, e aí se tornam presa fácil para aqueles povos que estão ao redor da nação de Israel. Então, novamente, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aos olhos deles, pareciam coisas boas. Pareciam que era alguma coisa lógica, era uma coisa moderna, era uma coisa que levaria vantagem. Eles não teriam inimigos, mas seriam amigos, estariam seriam parentes, então não haveria guerra. Então, aos olhos deles, parecia que era uma vantagem. Mas era mal aos olhos do Senhor. Deus não pediu palpite para eles, e eles não consultaram o Senhor, eles foram e fizeram o que eles queriam. Depois da morte de Eude. Enquanto Eude estava vivo, ele se tornou um referencial. Ele alertava, olha gente, o preço que a gente pagou, e o que a gente teve que fazer para recuperar a liberdade de volta. E era só o líder morrer, Otoniel morreu, fizeram o que era mal. Eude morreu novamente. Então, é complicado quando o povo de Deus precisa de líderes, não consegue ter uma autonomia, não consegue se autoconfrontar. Será que eu estou fazendo certo ou não? Isso nos nossos dias, nós não precisamos depender de outras pessoas para nos confrontar, para nos encorajar, para nos levantar. Nós temos que ir para a palavra individualmente, lá no nosso quarto. Deus me confronta. E você vai para a palavra. E é muito melhor, porque quando você pede ajuda para alguém, você tem coisas que você fala, eu não vou falar isso, porque é uma coisa muito íntima. Agora, com a palavra, você não precisa esconder. Com o Espírito Santo, com a presença de Deus, você pode abrir, porque não dá para esconder. E Deus vai cutucar, vai forçar, até que você se renda e se abra. Agora, com outras pessoas, fica difícil. Nós devemos compartilhar, irmão, eu estou numa fase meio complicada, ora por mim que eu preciso ter um encontro de terapia com meu Deus. Eu preciso chegar lá e preciso abrir o meu coração para Ele. Agora, com um psicólogo, com um psiquiatra, com um pastor, com conselheiros, nós nunca vamos ser totalmente genuínos, verdadeiros e abertos. Então, o tratamento que vamos receber nunca vai ser um tratamento 100% verdadeiro, a não ser que Deus use quem está nos aconselhando de uma forma que vai nos assustar, que de repente não sei se já aconteceu com você, alguém vem pedir conselhos, e você, sem você saber, você fala uma palavra, mas você nem sabe por que você falou, mas a pessoa, nossa, é exatamente isso que está acontecendo comigo. E você nem fala, você nem fala nada, mas você sai assustado e a pessoa sai tranquila. E depois de uns 2 anos, a pessoa chega para você, obrigado por você ter me auxiliado. Eu falei, não auxiliei nada, não fiz nada. Mas você lembra aquela palavra que você falou para mim? Não. Isso acontece muito em estudos, quando alguém ora, alguém fala, ou quando alguém ministra um louvor, quando prega-se a palavra, a gente prega assim, falando alguma coisa, mas alguém fala assim, nossa, isso é de Deus. Sem a gente que está pregando, dirigindo louvor, ou batendo um papo, ou orando, a gente saiba que está sendo usado por Deus. Isso acontece, é normal. E por causa de fazer o que era mal pelos olhos do Senhor, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Qual o detalhe aqui? É que com Otoniel, com Eude, com Sangar, os povos que invadiram e tomaram posse, assim, oprimiram o povo, tiraram a liberdade do povo de Israel, foram povos vizinhos, filisteus, amonitas, pessoal ao redor. Aqui nós temos um problema do rei Jabim ser rei de Canaã, isto é, ele está lá dentro, está dentro da terra de Israel. Agora essa opressão vem de dentro. A nação de Israel não expulsou os cananeus, e agora eles vão enfrentar uma opressão de vizinhos, pessoas que estavam no meio deles. Isso que é mais triste ainda. Então esse rei de Canaã, Jabim, governava Azor. O comandante do seu exército, um cara que era o da batalha, da guerra, era um tal de Císera, que morava em Erosete e Ragoim.
os filhos de Israel, então, essa era a situação lamentável, novamente a nação de Israel está oprimida, passando aquele sofrimento, tendo que pagar impostos, não tendo liberdade, tendo que pagar pedágio, não podia fazer o que bem entendia, se colhiam tanto, tinha tantos por cento para pagar esses tributos, sendo que Jabim não tinha direito nenhum. A terra, originalmente, era dada por Deus para a nação de Israel. E agora, um invasor que não foi expulso toma essa propriedade e exerce poder, usurpou o direito à prerrogativa de exigir da nação de Israel. Agora, por que ele conseguia? Porque a nação de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E olha a palavra ali, e o Senhor os entregou nas mãos de Jabim. Não é que Deus saiu de férias, foi para o Havaí lá, e quando Deus veio, voltou. Ué, o que vocês fizeram? Não. A nação de Israel fez o que era mal e Deus os entregou. Então, aqui, em primeiro lugar, nós aprendemos que Jabim não é o cara. Sísera não era o cara. Eles estão sendo instrumentos de Deus para punir o povo de Deus. E não pode se orgulhar disso. Os filhos, versículo 3, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, diante da situação, os filhos de Israel reconheceram, sempre vai ter um remanescente fiel, sempre vai ter algumas pessoas que vão falar, está errado, está errado, está errado. No começo, o povo de Deus fala assim, larga a mão, deixa de ser chato, fica quieto, você é muito tradicional, você é muito radical. Mas, de repente, chega um ponto em que o povo está pagando as consequências de não obedecer esse grupinho pequeno, e agora esse grupinho pequeno começa a botar fogo no povo, a agitar esse povo e incomodar o povo, até que o povo caia, o cartão, caia a ficha, caia o celular, sei lá, o que cai, de repente, vem na mente deles o entendimento e eles percebem, puxa, nós estamos passando tudo isso porque o Senhor está nos punindo. O Senhor está nos disciplinando. Ele quer Ele quer ser o nosso Redentor. Ele quer, através disso, nos trazer de volta para Ele. Então, vamos clamar a Ele. Essa ideia de clamar não é somente por libertação. Essa ideia de aclamar era um derramar do coração, dizendo, nós pecamos, nós estamos arrependidos. Por favor, Senhor, nos ajude. Nós não queremos ser isso que estamos sendo. Nós não queremos ser a vergonha para os povos. Nós queremos voltar a ter uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento perfeito com o Senhor. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro. A ideia aqui, talvez, é que a nação de Israel já tinha pensado em alguma estratégia. Estavam já pensando em como escapar, como livrar. Mas quando eles viam essa verdade, Jabim tinha 900 carros de ferro. Os exércitos daquela época, raramente algum exército tinha material de guerra que espantava. Eram simplesmente poucas armaduras, talvez um escudo só, uma espada, porque era tudo na correria. Vai lá, corre lá, luta e sai correndo. Então, quanto mais leve você está, era melhor para a guerra. Então, você ser carregado de armadura, talvez só uma couraça aqui para evitar um pouquinho, mas alguma coisa leve, que também o suor não machucava, usava uma camisetinha por baixo, um pano por baixo, para o contato com o couro, não. Mas era somente para proteger aqui, um escudo aqui, tá, para servir, um escudo pequeno, quanto mais pesado seria ruim. Então, era muito na correria, na espada, ou talvez uma lança. Mas Jabim tinha 900 carros de ferro. Não tem vários carros de ferro, tipo biga, que pode ser 3 soldados, um para manejar o cavalo e mais 2 ali. Tinha carros, talvez, que levavam mais soldados. Esses soldados, por estarem dentro do carro, eles podiam estar com muito mais armadura, uma armadura que protegia mais. Então, protegia de flechas, protegia de lanças, protegia de espadas, e a locomoção do exército era muito mais rápida e violenta. Os próprios carros com aqueles cavalos eram usados como arma. Nós vemos já filmes assim, que as rodas, muitas vezes, elas têm tipo uma lança assim, que gira, eram tanto assim. Então, o carro ia passando no meio do povo,
ia só decepando pernas. O texto não fala como esse tipo de... A gente sabe um pouco da cultura, da história, que a gente vê até em filmes. Mas, naquela época, um exército ter 900 carros de ferro, então você tem que multiplicar por 4, né? Por 5, talvez, e era um terror, ninguém queria enfrentar. Então, a nação de Israel estava numa situação que o que importa é trabalhar, pagar os tributos e dormir. Talvez já tinham pensado, talvez alguns meio malucos. Não, vamos lá amanhã. Você está doido? Olha, a gente vai ter que andar para ir para um campo de batalha, e eles vêm descansados, a gente bate com as espadas, não acontece nada com eles, e daí a gente tem que fugir. Então, em matéria de guerra, era uma coisa impossível. E por causa disso, o texto fala, e durante 20 anos oprimia duramente. Interessante essa palavra aqui que vai surgir. Não era uma opressão de simplesmente um governo. Não, era uma opressão dura sobre os filhos de Israel. Não havia esperança. Então é por isso que o texto fala que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Porque agora só o Senhor pode ajudar. Né? Isso acontece muitas vezes com a gente. Né? A gente vai tentando, mas de repente a gente chega a uma conclusão, não tem jeito, agora é só Deus mesmo. Ele devia ser o primeiro, mas a gente chega no final, agora é só Deus, ora por mim que agora é só Deus. São frases que a gente fala aqui. Então, essa situação lamentável do povo de Israel. Agora, o versículo 4 joga para um outro lado. Enquanto a opressão existia, olha o que acontece. Débora, profetiza, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Olha o que acontecia, versículo que vai explicar um pouco disso. Ela atendia, isto é, ela assentava-se, era um lugar que ela lá ficava sentadinha como um juiz para julgar, debaixo da palmeira de Débora. Talvez na época de Débora, essa palmeira não chamava de palmeira de Débora, mas quando esse livro foi escrito, que foi bem tempo depois, mais ou menos 300, 400 anos depois, então aquele lugar que Débora atendia passou a se chamar a palmeira de Débora. Olha que coisa bonita. Que legal ser lembrado, né? Então, ela atendia, ou assentava-se ali, debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, ali ele dá um pouco a localização, na região montanhosa de Efraim, mais uma localização, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. A ideia nós temos uma ideia errada do que é uma profetisa, ou um profeta. Nós temos a ideia de que o profeta é aquele cara que e vira o olho e fala uns negócios meio estranhos, parece que tem uma nuvem em cima. Não, profeta bíblico é aquele que conhece profundamente a palavra de Deus. Ele olha para o passado e ele estuda, ele conhece profundamente, ele sabe aplicar no dia a dia o que aquele texto tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com o nosso andar, com o nosso comportamento. Ele não só tem informação, mas aquela informação ele tem entendimento e tem compreensão. O que isso tem a ver com a nossa vida, porque a Bíblia ela tem a ver com a nossa vida. É saber aplicar o texto, o princípio, é muito mais do que até um mandamento, mas é o que está por trás. Então, Débora era uma profunda conhecedora, ela estudava, gastava tempo na palavra de Deus. E ela buscava, na prática, entender como que aquelas verdades, aqueles ensinamentos se aplicavam no dia a dia e, quando houvesse conflito, como resolver isso com justiça, não simplesmente a aplicação do mandamento em si. Com a justiça não dos homens, de alguém que é mais poderoso ou não, ou segundo a justiça do coração dela, mas era uma justiça que provia de Deus. Então ela conhecia muito bem o passado, a aliança que Deus fez com a nação de Israel, a mosaica e a abraâmica, e conhecia muito bem a sua época.
Ela sabia como as pessoas pensavam, qual a influência, que culturas tinham influenciado o povo para levar eles a fazerem o que fazerem, a buscarem aqueles direitos que eles estavam buscando. E diante disso, ela conseguia olhar para as pessoas e ver o que passava no coração delas, por que elas estavam agindo, por que elas iam até ela buscando os seus direitos. E conhecia muito bem a história de cada um, a sua renda familiar, os seus bens. E aí então ela decidia com justiça, não prejudicando ninguém, trazendo Deus. Então ela falava, por causa do conhecimento dela, por causa do conhecimento do povo daquela época, e por causa do conhecimento que ela tinha das pessoas e do caso em si, ela falava como se tivesse Deus falando. Então a palavra profeta é alguém que, é no lugar de, feta, femi, que é a palavra grega, é falar. Então ela falava como se Deus estivesse falando ali. Agora, por ela ser considerada uma pessoa que era profeta no lugar de Deus, e Deus colocar isso, significa que Deus, olhando de longe ou de perto, conhecia a motivação dela e aprovava, dava testemunho de que as ações dela, o ministério dela com o povo, estava sendo bom. Eu não sei qual é o exemplo que a gente podia usar aqui. De repente você pede para o seu filho, uma criança, ir lá na escola e falar em seu nome. E depois você vai conversar com a professora e pergunta o que foi que ele falou. Ah, ele falou assim, 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 assim. Algumas vezes a gente... Que coisa legal. Ele falou em meu nome e ele falou certinho. Outras vezes ele vai... Não foi isso que eu falei para ele. Ele entendeu tudo errado. O profeta que Deus dá testemunho, que se agrada e registra o nome dele, são essas pessoas que ouvem, conhecem a Deus, conhecem a intenção do coração de Deus, conhecem a vontade de Deus, conhecem a revelação de Deus, vão lá e não falam em nome deles. Tudo que eles falam, orientam, julgam e corrigem ou consolam, é de acordo como se Deus estivesse falando. Então, quando fala que ela era profetisa, é como se Deus tivesse... Débora, continua, vai em frente. Você está fazendo tudo certinho. Quando a gente trabalha em alguns tipos de trabalho, e a gente está iniciando o trabalho assim, de repente a gente está lá longe e acontece uma situação, e aí você toma uma decisão e fala, puxa, legal, tomei a minha decisão. Tomou a decisão do seu coração. Aí você vem falar para o seu chefe, eu fiz isso. Não pode. Não é assim. Não é assim o padrão da empresa. Não é assim a lei. Eu já fiz muito disso. E aí você é corrigido. Aí, agora entendi, agora aprendi. Débora, ela tinha esse nível de intimidade com Deus, intimidade com a palavra. Agora, muita gente está falando que Deus está fazendo tal coisa, fazendo isso, e você, em pouco tempo, você vê que a pessoa não conhece nada da palavra de Deus. E se intitula como profetas, com aquelas pessoas que estão falando em nome de Deus. Então, ela atendia debaixo da palmeira de Débora, de Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar suas questões. Olha, o meu boi matou o outro boi. E como decidir isso? A lei que vigorava naquela época era a lei de Talião. Qual que era a lei de Talião? Qual que era a lei de Talião? Zóio por zóio? Né? A lei de Talião era assim. E a Bíblia tinha um pouquinho de lei de Talião, mas ela considerava a misericórdia, a graça, a bondade. A lei mosaica foi uma grande evolução no padrão de justiça do mundo. E Deus, em Deuteronômio capítulo... Eu estou demorando aqui com algumas coisas, mas vale a pena. Leia o capítulo 4 de Deuteronômio. Deus fala que
O objetivo dele colocar a nação de Israel é para que essas questões, quando o povo tivesse problema entre eles, e eles soubessem aplicar a palavra de Deus, as outras nações falarem: que povo espetacular é esse? Que eles têm mandamentos tão justos, que superam essa ideia do olho por olho, dente por dente. Era uma coisa de moral, de ética, de justiça, de bondade, de misericórdia. E quando Jesus Cristo veio, isso aqui superou muito mais ainda. Porque veio a graça. A graça já existia. Pessoas do Antigo Testamento que tinham comunhão com Deus extrapolavam a lei de Moisés, iam além. Oséias teve um caso com a sua esposa que, pela lei, pelo lei italiano, ele devia matar ela, vender ela. Pela lei mosaica, ele devia tratar ela, podia repudiar ela até se divorciar. Mas Oséias, vivendo pela lei, ele enxerga aquilo que teríamos em Cristo, a graça. E ele vem e recupera, restaura a sua esposa. Oséias vivia num presente com uma perspectiva futura. É a mesma coisa que a Bíblia nos convida hoje, para nós vivermos nesse presente, pensando na pátria que nós teremos no futuro. É puxar o futuro para viver agora. E é isso que Oséias teve. Então, naquela época, a nação de Israel, naquela opressão, naquele sofrimento, naquela angústia, temos que servir outros povos, temos problemas entre nós, eles encontraram uma mulher que se dispôs a gastar o seu tempo, a estar disponível para ajudar a nação de Israel, que estava adormecida, a viver no mínimo de justiça, para não se autodestruírem. E Deus estava ali usando Débora. Versículo 6. Débora, então, agora, indignada com aquela situação, com esse adormecimento, com essa opressão, então Débora, despertada por Deus, entendendo aquela realidade, percebendo que chegou o momento, então Débora mandou chamar Baraque. Baraque não é o marido dela, o marido dela era outra pessoa. Então Débora mandou chamar Baraque, um líder da nação de Israel, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem. Então ela não é a mulher empoderada, que vai aqui, eu vou fazer, não. Deus, em algum momento, por causa dessa intimidade, dessa vida que ela tinha com Deus ali, Deus chega para ela e fala: dá um recado para Baraque. Então o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no monte Tabor. Presta atenção. A ordem é: vá e reúna os homens de vários clãs no monte. Monte é lugar alto, no monte Tabor. Ok? Escolhendo 10.000 homens. Aqui, pode ser 10.000 homens, pessoas, ou pode ser de 10 clãs, que é essa mesma palavra, que é Elef, né, que pode ser usada para unidade, ou pode também ser cabeças, pessoas que são cabeças. Então, pode ser um grupo até pequeno, 1.000, 2.000, 3.000. Mas, independente disso, quantos carros de guerra tinha Císera? Quantos? 900. Mas a capacidade, a tecnologia desses carros de guerra era um potencial muito grande. Então, selecione, vá para o Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon, 2 tribos, leve ele lá. Escolha dessas tribos aí, que é mais o centro da nação de Israel, e vá para o Monte Tabor. E aí, Deus ainda falando através de Débora, o recado que Deus deu para ela: eu farei com que Císera, comandante do exército de Jabim, Deus falando, eu farei. Então, Deus entregou nas mãos de Císera, e agora Deus dá a ordem para Baraque, para ir para esse monte, dá o local, o endereço, CPF, e eu farei, Deus falando, eu farei com que Císera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Estão visualizando? Vá para o monte, e eu farei com que Císera leve
o seu exército, 900 soldados, 900 carros, para um ribeiro, para um vale, para um ribeiro de Quizon. Por quê? Se espera, então, que esses soldados desçam para lutar mano a mano com os carros de guerra, ali no ribeiro de Quizon. Presta atenção. Essa é uma dica. E eu espero segurar as pontas para você aguardar domingo que vem. E Deus fala, eu farei com que Císara, com que Jabim, Deus falando, eu entregarei eles nas suas mãos. Em outras palavras, vocês vão guerrear. Mas vocês vão vencer. E eu vou entregar eles nas mãos de vocês. Como assim? Isso tem 900 cavalos, carros de guerra. Como assim? Como é possível isso? É uma coisa incomum. É incomum Débora, uma mulher, ser chamada. É incomum um exército com esse potencial perder para homens. E Deus falando, o que a gente podia falar? A garantia sou eu. Eu sou a garantia. Eu vou fazer isso. Aí, numa época em que o povo de Deus adormece, é fácil confiar nessas vozes, nessas ordens, nessas mensagens de Deus? Difícil, né? Oi? Porque eles conheciam a religiosidade, mas já estavam dormentes com a mentalidade de Deus. Então, quando vem essas ordens, acho que Débora comeu uma feijoada aí, né? Ela está falando, será que é de Deus mesmo? Isso é loucura. Isso é os mais valentes da nação de Israel ir lá para lutar, nós vamos perder, e aí ficaremos mais fracos ainda. Então, Baraque, aqui tem duas situações, né? Alguns jogam a bomba em Baraque aqui, mas eu acho que talvez não. Então Baraque disse a Débora, se você for comigo, irei. Mas se não for comigo, não dá. Alguns já olham para esse texto e falam assim, Baraque era um covardão. Talvez não, talvez ele está falando, Débora, você é um instrumento de Deus, você precisa estar conosco lá, você precisa estar nos orientando. Ok, mas o adormecimento pode fazer isso. Baraque, ele talvez, né? E aí tem um texto que algumas Bíblias, e essa daqui fala, as outras versões não têm isso, versículo 9, Débora respondeu, certamente irei com você, isso já era plano, eu vou com você, estou contigo, não tem problema não. Mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua. Aqui, alguns acham que é a retaliação que Débora está fazendo por causa dessa... Alguns que creem que Baraque estava vacilante. Se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou, não. Então, é como se Débora tivesse dado uma retaliação. Tá bom, você precisa de mim? Você é covardão? Então, você não vai ter a honra dessa vitória. Literalmente, esse caminho que você está tomando não trará honra para você. Ou, talvez a melhor ideia, é que Débora, mesmo percebendo que Baraque não tinha convicção de que ele não está indo por ele mesmo, ele precisa que Deus esteja com ele, e o instrumento que Deus está usando é Débora. Débora, já de antemão, traz um alerta para Baraque. Todo soldado, todo atleta, todo time de futebol, todo militar que entra numa guerra, ele vai e ele almeja ter aquela medalha, ter aquela honra, ser imortalizado. Todos nós queremos ser honrados. E Débora, mesmo Baraque estando à disposição, querendo que levar ela para enfrentar essa guerra, Débora já de antemão diz o seguinte, olha, esse caminho que nós vamos enfrentar, esse caminho que você vai, essa investida, essa disposição que você está tendo, eu preciso avisar você, você não terá honra nela.
outra pessoa será honrada. Ela fala, certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Císara nas mãos de uma mulher. Nas mãos de quem? Calma. Nós vamos saber daqui a pouco. Uma coisa em comum. Generais, líderes de batalhas, homens, mulheres não iam. Deus não permitia que mulher ia para a guerra, vestisse a armadura de homem. Hoje a situação está um pouco diferente, culturalmente. Mas Deus está falando, Baraque, você vai para a guerra, você vai liderar os soldados, e você vai ganhar, Deus vai entregar nas tuas mãos o Císara e o Jabim. Mas a honra vai ser de uma mulher. Como assim? Isso é incomum. E aí, o texto fala que Débora foi com Baraque até Guedes. Parece que fica abre um parênteses aí, de repente é aqueles filmes que você está assistindo, tem uma cena, tem um ambiente, daqui a pouco muda, tem a transição da cena, de repente aparece um outro lugar, uma outra situação. E é isso que acontece. Então Baraque convocou as tribos Zebulon e Naftali em Guedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora, ou 10 clãs, 10 líderes, e Débora também foi com ele. Então, Débora não... Aqui mostra também que muitas vezes, líderes, a pessoa que tem essa sensibilidade de Deus, muitas vezes dão ordem para as pessoas, mas não vão. Então, Débora falou, eu estou indo, eu vou correr perigo junto com você. Se eu tiver que lutar, eu vou estar lá junto com você. Versículo 11. Aí tem essa transição, esse parênteses que se abre, parece que para um pouquinho a história e a gente não entende por que se abre esse parênteses do versículo 11. Ora, Éber, quase o meu nome, né? Algumas pessoas me chamavam de Éber. Éber, o queneu, lá dos parentes lá de Calebe, tinha se afastado dos queneus dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho Zaananim, que fica perto de Quedes. A história está tão interessante, está indo, está seguindo lá, Débora está se preparando, mas de repente fazia um tal de Éber, dos queneus, se afastou um pouco do seu povo e montou a tenda um pouquinho longe. O texto não fala nada. Por quê? Só que ele estava vivendo um pouco afastado. Talvez assim, para ter um sítio um pouco afastado, para ficar um pouco longe, talvez alguns anos antes, daquelas tendências que Israel tinha de assimilar aquela cultura dos outros povos. Então, talvez para proteger a sua família, não sei. Ou para não correr perigo de estar no meio de um povo que estava meio rebelde contra Císara, então ele quis se afastar. E o texto vai falar que ele tinha uma certa amizade com Jabi. Aí, então, só fala esse texto aí, de que Éber se afastou, e aí volta, agora com outro quadro, que é a situação de Císara. Então, nós vamos ver aqui o inimigo tecnológico. Então, anunciaram a Císara que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Se lembra? A ordem de Débora. Então, a ordem de Débora pega os soldados e vai para o monte. Císara convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete e Raguim, para o ribeiro de Quizon. Então, Císara ficou sabendo que Baraque foi para o monte, e Císara convocou o seu exército. Eles estão querendo briga? Então eles vão ter. E Císara foi para onde? Para o ribeiro de Quizon. Com os carros pesados. Época de seca. Quem que falou que levaria Císara lá? Deus. Então, Císara está simplesmente cumprindo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Vai para um lugar mais baixo. Os carros de ferro não conseguem subir montes. Então, o exército de Baraque, estando nos montes, está atraindo Císara para uma guerra. Ele falou, eles querem guerra? Então eles vão ter. Vamos para o vale aqui. Época de seca, então passava o ribeirinho, um filetinho de água.
a um lugar plano. E Císera levou. Deus fala que eu levarei eles lá. E Císera, para ele que está tomando essa estratégia, essa atitude. É interessante que tem um provérbio que fala assim como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Esse, segundo o seu querer, o inclina. A ideia é que o rei, que é aquele que tem maior autoridade, né, aquela pessoa que é inteligente, está cercada de conselheiros, Deus faz com que ele faça o que Deus quiser, de uma forma tão fácil. O provérbio fala assim, como ribeiros, isto é, como filetes. Não sei se você, quando era criança, brincava, quando chovia, tinha a água vindo aqui, você fazia uns riscos no chão, assim, cavocava no chão, jogava aqui, fazia a represinha. Não sei se você brincou disso. Eu brinquei, mas como sou antigo, talvez você nunca brincou disso. Mas a gente gostava de brincar desse jeito. E impedir que a água viesse para cá, impedia que a água fizesse para cá, fazia uma represinha aqui. Deus está falando, como essas brincadeiras de você desviar o curso da água, que não custa nada, não traz peso nenhum, não traz dificuldade nenhuma, o coração dos reis estão dessa forma nas mãos do Senhor. Segundo o querer de Deus, ele desvia para onde ele quer. E é isso que o texto está falando. Enquanto Císera, um homem inteligente, líder, capaz, tecnológico, poderoso, orgulhoso, ele e Jabim, cheio de si. Nós temos 900 carros de... Querem brigar? Vamos ver. Aí Deus falou assim, olha, para mim, vocês são como ribeirinhos de água. Eu tá com a mão aqui, ó, acabou com vocês. E o texto está provando isso. Versículo 14. Então Débora disse a Baraque, prepare-se, porque este é o dia exato em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. Prepara, é agora. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Aqui, então, Débora lembra Baraque. Baraque, olha, está entendendo? Deus mandou vir você para o Monte Tabor. Deus falou que traria Císera aqui. Olha eles lá. Esse é o dia. Do jeito que Deus falou que aconteceria, está acontecendo. Então Baraque desceu do Monte Tabor e 10.000 homens seguiram. Então aqui mostra que Baraque não era um covardão. Mas Císera está mostrando para ele que Deus está no controle, Deus está com ele, e Deus falou que ia entregar. Então, Zé Fini. E Baraque confiou nisso. E ele desceu com os soldados seguiram ele. Versículo 15. E Baraque derrotou Císera. E eu acho que eu escrevi errado. Ou não? Está certo? Não foi Baraque. Assim como o Senhor entregou a nação de Israel nas mãos de Jabim e Císera, assim agora o Senhor, por causa do clamor do povo, do arrependimento do povo, o Senhor está entregando Císera nas mãos de Baraque. E o Senhor derrotou Císera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. Que glória, que cara! Obedeceu a Deus e agora está curtindo a vitória dele. E Císera saltou do seu carro e fugiu a pé. Cadê o orgulho? Cadê o leão? Saiu que nem um cachorrinho que cai da mudança, assustado, latindo, grunhindo. Ai, 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 ai. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete e Ragoim. Todo o exército de Císera caiu a fio da espada, sem escapar nenhum, sem escapar um. Versículo 17. Está meio pequena a letra, né? Vamos lá. Aí muda um pouquinho o gráfico. E a Bíblia, algumas vezes, Lucas faz muito isso. Ele está contando uma história, daqui a pouco ele faz um parênteses, e ele apresenta uma outra pessoa. Você fala, por que ele está falando disso? Aí fecha o parênteses e continua a história. Se lembra lá, a história está seguindo, de repente aparece Éber, que está morando um pouco longe do povo. Qual é a razão? A gente não sabe. Tinha amizade com Jabim.
Aí, versículo 17. Porém, Sísera fugiu a pé. Cadê o carro agora, né? Para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu. Pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Não havia uma opressão muito grande. Mas Jael e Éber pertencem ao povo de Israel. E aqui, por ele estar um pouquinho longe, talvez, não sei quais as cargas d'água e por que razão, ele tinha uma certa amizade, uma certa paz com Jabim. E desfrutava disso. Então, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, que é a esposa de Éber. Porque havia paz. Então, o rei de Azor e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: entre, meu senhor. Olha como ela é hospedeira. Entre, meu senhor, entre na minha tenda. Não tenha medo. O cara está suado, cansado, né? Eu não posso falar alguma coisa, como que ele devia estar, mas a gente vai saber domingo que vem. Que ele estava... Ok, vou tentar segurar. Então Sísera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. O cara está mortinho da Silva, pedindo um Gatorade, pedindo um Pocari, pedindo alguma coisa, porque correu. Ela abriu um odre de leite. O odre é tipo um cantil feito com couro de cabra, de ovelha, e que você guardava leite e guardava alguns líquidos. Então, ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. O que ele pede para ela? Água. Quando você toma água, você consegue dormir? A água desperta. E ela dá o que para ele? O leite é sonolência. Ele provoca sono. Por isso que o bebê, depois que mama, um leite quente, especialmente à noite, te derruba. Atletas não tomam leite 2 dias antes, porque ele é relaxante, ele é sonífero. Então, ela, em vez da água, deu leite para ele e deu-lhe de beber. Depois, olha só que mulher hospitaleira. Depois foi lá, talvez a ideia de cobriu aqui, não é com uma manta, pode ser até com um pedaço que ela usava da tenda, uma cortina da tenda, foi lá e cobriu, deixou ele bem confortável. Então, depois o cobriu novamente, aqui, abriu um odre e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente, e ele lhe disse mais. Sísera falou para ela: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Normal, não é? Uma coisa comum. Toca o telefone na sua casa, ou aqueles telefones de gancho que tinha antes, né? Hoje celular, ninguém vai atender por você, ninguém vai usar o celular por você. Você não quer falar com a pessoa, você deixa tocar até a pessoa desistir. Mas antes tinha o telefone de gancho. Então, quando tocava, a criança vinha assim, tocava, ligava. Alô, é da casa do Éder. Aí a voz falava assim: seu pai está aí? Eu falava: não, diga que eu não estou. Quem que fez isso já? Era comum. No trabalho, né, tinha um telefone em cada sala, então você pegava: alô, eu queria falar com tal pessoa. Aí você olhava para a pessoa. E aí surgiu até um dilema naquela época, que tinha esse telefone, na questão da ética. Se nós, como cristãos, devemos falar: diga que eu não estou. Como que é essa eticamente? É uma coisa boa diante de Deus ou não? Mas o caso é aqui, ó. Fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Olha o dilema dela. É a mesma coisa que aconteceu com Raabe. Os espias estão aí? Não. E eles falaram: Raabe mentiu. Só que, filosoficamente, a vida, né, ela tem muito valor. Então, praticamente, o pessoal brinca, né? Eles falam assim, que Raabe entendeu da seguinte forma: aqueles homens vieram ali para procurar os espias, para matar os espias. Então, para Raabe, essa pergunta soou da seguinte forma: os espias estão aí para nós matarmos eles? E para ela, então, entendendo o valor da vida, e seria responsável pela vida deles, ela fala: eles não estão aqui para vocês matar. Ok.
Vamos lá, versículo 21. Então Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda. É um negócio meio grande. Você fincar, tipo estacas de circo. Você já viu, lembra o circo Sakura? Você chegou a ver no chão lá? É um negócio assim, bem comprido e o cara fica com a marreta até afundar muito. A tenda não é um circo, mas a estaca tinha que ser bem cravada para aguentar o vento, para a barraca não levantar. Então ela pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de martelo, era um pedaço de madeira, pode ser meio quadrado ou roliço aqui na ponta, mas ele é mais fino aqui para pegar a mão. Não é um martelinho com aquelas duas orelhinhas que a gente tem hoje, bem diferente. Então, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele, ele está deitado, ela colocou aqui, cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, como um bebê. E foi assim que morreu. E eis que, quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse, primeiro ela fala com Sísera, venha. Parece que já está com a intenção, né? Esse cara tem feito um mal. E Deus levou ela a punir Sísera. Agora, quando ela vê Baraque, ela fala, venha. Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e disse, venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Nós vamos saber no próximo capítulo que, quando ela fez isso com ele, com Sísera ainda teve um movimento. A gente vai ver que tipo de movimento que ele teve. Versículo 23. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim. Olha aqui a palavra. Deus levantou Débora, Deus levantou Baraque, garantiu que ele teria vitória. Deus encorajou Baraque através da palavra de Débora. Deus entregou Sísera, entregou Jabim, levantou Jael, e ela que vai receber a honra de ter derrotado. Você lembra lá que Débora falou, olha, esse caminho que você está entrando, tudo isso que vai fazer, esse trabalho, essa liderança, não vai ser sua honra, porque uma mulher receberá essa honra. Mas será que ela recebeu toda a honra? Assim, naquele dia, novamente aqui, Deus humilhou Jabim. Quem que humilhou Jabim foi Deus? Pessoas que não têm uma visão, não conhecem a Deus, vão ter uma visão muito abaixo do sol. Vão olhar para os eventos como circunstância, entendimento, esperteza, azar, coincidência. Mas alguém que tem uma visão acima do sol tem um entendimento muito melhor. Então, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que Isso é o que eles deviam ter feito quando Josué entregou a terra para eles. Mas abriram concessões. E agora pagaram um preço caro. E Deus, pela sua graça e misericórdia, levanta Débora, levanta Baraque, levanta Jael, e Jael recebe a glória dessa vitória. Eu tenho um quadro aqui só para a gente não esquecer, memorizar, visualizar e fotografar. É o quadro das duas. Débora despertou Baraque, Jael apagou Sísera. É o que, duas situações em comum. Mas a nação de Israel estava adormecida. Os líderes de Israel estavam adormecidos. E aqui uma pessoa ainda que continua evitando o caos na nação de Israel, julgando as causas para que a nação de Israel não entrasse numa situação mais lamentável ainda, vai ser usada por Deus. Mas os homens que deviam ser usados, a graça de Deus muitas vezes levanta situações incomuns.
E é tão incomum que Deus quer deixar registrado. Não é nem Baraque que vai receber a glória, vai ser Jael. Uma mulher que entendeu, estava indignada e percebia que algumas situações têm que ser radicais. Uma das coisas mais difíceis é uma mulher matar um outro ser humano. Hã? Agora está mudando, mas esse negócio, assassinato a sangue frio, você vê lá algumas pessoas, tipo Christiane Christopher, aquela mulher do cara que é japonês, o Aoki, né? Pô, ela matou o cara e cortou em pedacinho e levou com uma mala. Então é um negócio assim que você fala, não é normal, mas a naturalidade é essa. É incomum a mulher tirar a vida. Então custou um preço muito caro. Ficou fotografado. Por mais que Císera fosse tão ruim, ela ficou traumatizada com aquilo. Mas ela sabia que ela pertencia ao povo de Deus e aquilo deveria ser feito. Então nós temos Débora despertou Baraque e Jael apagou Císera. Deus usando essas mulheres. Uma pergunta que fica é, nessa história, Deus sempre se faz conhecer, Deus sempre age, e Ele age de acordo com as suas alianças. Deus fez acordo com o povo. E ao agir de acordo com as alianças, nós testemunhamos, as alianças confirmam a existência e o agir de Deus. Deus não é um fluido, uma energia que eu vou lá e eu faço alguma atividade meio espiritual, tomo um chazinho, fico meio zen, e vou lá e penetro, então aí eu tenho uma noção de que Deus é. Não, Deus não quer que a gente tenha noção de Deus. Ele quer que a gente tenha certeza. Ele quer que a gente tenha convicção. Por isso, por causa da nossa deficiência em conhecer a Deus, é Deus que vem e se revela. E principalmente no Antigo Testamento, ele começou a se revelar desde Adão, depois com Noé, depois com Abraão, depois com Moisés, depois com Davi, e depois com Jeremias, a nova aliança, e depois com a própria pessoa de Jesus. Deus, ele se revela deixando por escrito a sua vontade e se revela compondo, fazendo alianças, testamentos, acordos, para que no agir dele a gente reconheça que é ele que está fazendo, e não é o meu coração, não é o meu entendimento, ou não é a superstição de algumas pessoas. Porque uma das coisas que Deus quer que a gente entenda do começo ao fim é que Ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Então, para que eu entenda qual que é o agir dele, Débora, ela entendia as alianças e ela ministrava em nome de Deus de acordo com as alianças, não de acordo com o achômetro dela, não de acordo com o faro dela. E muitos líderes de Israel que deveriam agir como juízes, eles agiam de acordo com quanto entrava no bolso. Quem dava mais, tinha até de forma de pronunciamento espiritual, a sentença a favor. E muitas vezes as pessoas pobres eram oprimidas por causa dos ricos, porque davam mais para esse juiz. Pessoas representando Deus. Então, duas alianças, elas são muito claras no livro de Juízes. A gente vai ver direto, já vimos essa ação e vamos ver. A aliança mosaica, ela é condicional. Deus falou, se vocês obedecerem esses mandamentos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos seguirão a vocês. Deuteronômio 28, mas se vocês desobedecerem, todas essas maldições seguirão a vocês. Então, quando a nação de Israel suplica o perdão de Deus, Deus manda um libertador. E eles vivem um tempo de paz. Eles esquecem de Deus, fazem o que era mal e passam a receber a disciplina de Deus. Fica evidente para a nação de Israel que Deus está sendo fiel à sua aliança. Deus não é um Deus chato, um Deus que não gosta deles, um Deus fraco que não consegue vencer os inimigos. Veja aqui, Deus entregou a nação de Israel para Jabim. O povo clamou, Deus entregou Jabim na mão de Baraque. Que Deus fraco é esse? Simplesmente Deus está sendo fiel. E aí, além da aliança mosaica de bênçãos e maldições, tem a aliança abraâmica.
A aliança abraâmica é incondicional. Deus prometeu que a nação de Israel vai ser preservada para sempre. O que os inimigos em volta, e agora os inimigos, Jabim, o inimigo interno, queriam fazer, era destruir a nação de Israel para provar que o Deus que, para Jabim, que não existe, porque não tinha nenhuma imagem que representasse a Deus, eles queriam provar que Deus não existe. Então, destruindo a nação de Israel, eles provariam, o Deus de vocês é um Deus fracote, ele nem existe. E aí Deus vem e humilha Jabim, humilha Císara, para mostrar para todos os povos, eu sou o que sou. Eu sou o Deus de Israel. Não é a nação de Israel que é poderosa, sou eu que preservo e cuido dela. Eu tenho uma aliança com esse povo. Então, a aliança abraâmica, ela comunicava o seguinte: abençoarei os que te abençoarem. Toda nação que abençoasse, cuidasse, não fizesse mal para a nação de Israel, seria abençoada pela nação de Israel. Mas amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em toda a história até hoje, nós vemos esse resultado. E Deus fala assim: farei de ti uma grande nação e abençoarei todas as nações da terra pela semente de vocês. Deus abençoou todas as nações da terra através de Jesus Cristo. E a nação de Israel é a única nação que tem mais de 5.700 anos. É a nação mais antiga. E no final dos tempos, a humanidade vai tentar destruir mais uma vez a nação de Israel. E aí Cristo vai vir para salvá-los. Por quê? Porque a nação de Israel é especial? Não. Sabe por quê? Deus é fiel à sua palavra. Ele fez uma aliança com a nação de Israel, sem a nação de Israel merecer, sem Abraão merecer, sem Moisés merecer. Mas ele escolheu. E se ele escolheu, está escolhido. Ele soberanamente não tem nenhum inimigo. Ele tem adversários. Mas não tem nenhum inimigo, é quando está compatível. Císara pensava que ele era indestrutível. Jabim pensava, ninguém pode conosco. Por isso que o texto lá de Juízes capítulo 4 fala que Deus humilhou Císara. Terminando, para a nossa vida. Deus usa soberanamente elementos e eventos incomuns e desprezados para o seu propósito. Deus usa soberanamente, do jeito que Ele quer, elementos, isto é, coisas e eventos, situações incomuns, coisas que você nunca espera, e também desprezados para o propósito dele, para ele fazer o que ele quer. Por exemplo, no propósito de Deus, um carpinteiro salvou o mundo. E carpinteiro, na época, era o pedreiro, era o faz-tudo. É o PTO, pau para toda a obra. Um pedreiro, um carpinteiro salvou o mundo. A cruz era sinal de vergonha, de humilhação, de castigo terrível. A cruz é o sinal da salvação de Deus. Anunciar a ressurreição não foi feita por quem? Quem que anunciou? Ele ressuscitou, ele não está lá no túmulo. Quem que foi? Mulheres. A igreja. O que nós somos? É uma sociedade, um grupo de pessoas com seus problemas internos, com as suas fraquezas, com as suas dificuldades, mas é a única entidade que sobrevive, apesar dela mesma. Por quê? É vergonha. Deus podia chamar o Lions Club, chamar qualquer outra, a Coca-Cola para programar, seria muito mais eficiente, muito mais poderoso. Mas Ele escolheu a igreja, pessoas iguais a nós, irmãos, nós, para lembrar de quem Deus é, do amor de Deus, Ele colocou a ceia. Eu vejo as mulheres aí preocupadas em fazer um negócio bem legal, né? Para a próxima ceia vai ter um negocinho mais bonito. Colocar enfeite, porque a gente tem essa tendência, vamos deixar um pouquinho mais bonito, vamos fazer a cerimônia de...
Isso é legal. Mas na ceia tem o essencial, é o pão e o vinho, que simboliza o derramamento do sangue e o esmagamento do corpo. O batismo. Vocês lembram de Naamã? Ele foi lá e aí o cara falou, se você quer ser curado da lepra, a gente vai te batizar aqui no Rio Jordão. Ele falou, não, de jeito nenhum, o Rio Jordão é barrento. Lá na minha terra tem rios muito melhores, mais bonitos. Eu, se sujeitar a esse rio pedregoso, barrento aqui, não tem nada de beleza, não tem nenhum jardim aqui. Mas já se viu uma coisa dessa? Aí o profeta falou, se não for do jeito de Deus, não tem jeito. Então, dá um banho. Mergulhou uma vez, o que aconteceu? 2 vezes? 3 vezes? 4ª vez? 5ª vez? 6ª vez? 7ª vez? Curado. Aí, ele era uma convicção tão grande, só que ele era um grandão, né, no reino dele lá. Ele até falou, eu vou chegar lá, de vez em quando eu tenho que participar de algumas coisas aos ídolos. Então, será que Deus dá uma... Vai! Né? Porque um cara era pagão, não era da nação de Israel. E eu acho que na hora que ele viu aqueles deuses lá, ele falou, isso daí é tudo bobeira. Imagina ele ter que conviver agora. Né? Eu conheci a Deus, eu sei do que ele é poder. Ele não está limitado a rios, ele usa coisas incomuns para mostrar a sua glória. Nós vimos hoje, né, que diante do adormecimento de Israel, acho que agora vocês entenderam o que eu estava aqui tentando comunicar, Deus ofereceu libertação incomum através de Débora, Baraque e Jael. Amém?